e pedir a atenção de vocês. Na medida em que ele foi feito a várias mãos, a gente teve a condição de poder redigir esse discurso para poder ler aqui para vocês. É com muita felicidade que se vê esses bons ares. Ver que o poder público, notadamente aqui no sul do Brasil, dá motivos a acreditar que o Estado começa a se interessar efetivamente pela causa autista. Ver que o poder público, de modo organizado, como aqui se apresenta, começa a esboçar forte interesse na resolução dos problemas ligados ao transtorno do autismo, até então ignorado de um modo geral. O movimento Autismo e Vida é formado por um grupo de pais de crianças que estão no espectro autista e, há menos de um ano, organizou-se de modo a fundar uma ONG. Com a organização de eventos aqui na cidade de Porto Alegre, mobilizações também no interior do Estado, alusivos ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela ONU, o movimento cresceu enquanto organização não governamental e, até o final de maio, estará levado a registro a sua Constituição Estatutária. A proposta do movimento Autismo e Vida, enquanto ONG, e no que se refere a esta audiência pública, é encaminhar em parceria com o poder público, de modo a garantir o maior bem-estar possível às pessoas autistas. Queremos ainda possibilitar aos pais e também aos familiares, cuidadores e educadores, profissionais, etc., o conhecimento necessário ao tratamento e aumento da qualidade de vida e independência funcional das pessoas autistas. O que temos para o momento, considerando informações das pessoas interessadas no tema e que estão pesquisando a causa autista, é que o transtorno do autismo é realmente pouco difundido e pouco estudado. Pelo menos não na exata proporção em que deveria. O que conduz numa dificuldade e num enorme déficit no que se refere ao tratamento das nossas crianças, dos portadores de autismo lato sensu. Considerando o regramento hoje vigente no Brasil, no que se refere aos cuidados e defesa da pessoa portadora de autismo, pode-se chegar à conclusão que estamos bem protegidos. A Constituição Federal garante com absoluta propriedade a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, abrangendo aqui o autismo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, garante a inclusão escolar e, no que ela própria define como educação especial, garante o atendimento especializado para educandos portadores de necessidades especiais, inclusive com a disponibilização de serviços de apoio especializado e com a garantia de que os mesmos terão professores com formação adequada em nível médio ou superior para este atendimento especializado, bem como de professores do ensino regular capacitados para a integração destes educandos nas classes comuns. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que adotada pelo Brasil se insere na perspectiva do direito constitucional, como emenda à Constituição, defende os direitos da pessoa autismo. Apenas destacando esses 3 grandes regramentos, chegamos à conclusão de que já existem regras suficientes, senhor deputado, para que se efetivem os direitos da pessoa com deficiência, os direitos da pessoa autista. Se a legislação do setor é rica, o mesmo não se pode dizer da conscientização do próprio poder público para garantir essa sua aplicabilidade. O que o Movimento Autismo e Vida defende é que essas leis devam ser cumpridas, efetivando o direito nelas inserido e garantindo melhores condições às nossas crianças e aos nossos adultos autistas. É a defesa do direito de cidadania, do direito à vida digna dessas pessoas. Ou seja, não basta a lei, ela deve ser aplicada, cumprida na sua essência e efetivada em todo o seu objeto. Cabe ao poder público a tarefa de cumprir o regramento aplicável, fazendo existir, na prática, a essência do legislador. Cabe aos poderes executivo e legislativo, sejam eles de nível municipal ou estadual, usarem dos meios necessários e fazerem com que se cumpram as regras maiores, inserindo-as no meio local e considerando as particularidades locais. Cabe ao Ministério Público a fiscalização desse respectivo regramento. Os senhores deputados e os senhores vereadores, que são autoridades legislativas de seus estados e de seus municípios, têm condição de se dirigirem ao governador do estado, de se dirigirem aos prefeitos, a fim de que essas leis sejam efetivamente cumpridas na prática, no que se refere àquelas de iniciativa do Poder Executivo. Temos um compromisso que transborda do aspecto legal e jurídico. Trata-se de uma questão humanitária, ligada à moral, à ética, à transparência, e que, em primeira iniciativa, repercute na questão do direcionamento de verbas públicas à efetivação dessas regras de respeito à pessoa com deficiência, de um modo geral.
Essa tarefa, essa obrigação de execução não cabe exclusivamente ao poder público, mas também à sociedade civil, que possui grande responsabilidade nesse processo. A sociedade civil organizada, as ONGs, etc., devem fazer o seu papel, que é o de levar o conhecimento do poder público, suas circunstâncias, seus problemas, a fim de que essas dificuldades possam ser solucionadas na sua essência. O poder público e as ONGs, em regime de apoio mútuo e parceria, podem exercer o poder que todos esperam, que é o de fazer com que as leis sejam aplicadas na prática, de modo a proporcionar um tratamento adequado aos nossos autistas. Queremos aqui a parceria dos poderes executivo e legislativo, bem como do Ministério Público e ainda da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que os regramentos sejam respeitados e cumpridos em favor dos nossos autistas. Quando essas regras não são cumpridas, não são somente as pessoas com deficiência que são afetadas. Há um reflexo que repercute em toda a humanidade. O movimento Autismo e Vida defende o seguinte, a fim de possibilitar a efetividade do direito das pessoas portadoras do autismo. 1. No âmbito das políticas públicas e de inclusão social, sejam tomadas as providências necessárias para que a. Seja criada uma promotoria especializada para a defesa de pessoas portadoras de necessidades especiais, além da Comissão de Direitos Humanos já existente no Ministério Público. Os membros do Ministério Público competentes adquiram conhecimentos básicos a respeito do autismo, para norteá-los no encaminhamento dos casos de portadores desse transtorno. C. Seja dada prioridade e máxima agilidade aos procedimentos e prazos decorrentes das demandas administrativas e judiciais referentes a pessoas portadoras de autismo nos órgãos públicos estaduais. D. Seja criada e mantida atualizada pelo Ministério Público e sociedade civil organizada uma cartilha explicativa sobre autismo, a fim de municiar os profissionais que atuam nos órgãos públicos estaduais. E conste pergunta relativa ao autismo nos futuros censos populacionais, bem como nos levantamentos de qualquer espécie, que visem a melhoria das políticas e serviços públicos, e que essa pergunta não seja feita em sistema de amostragem. F. Sejam encaminhados estudos urgentes para mapeamento e levantamento da incidência do autismo no Estado do Rio Grande do Sul. G. Todos os locais públicos, tais como restaurantes, cinemas, teatros e centros comerciais de compras, sejam equipados com banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais e acompanhantes, com acessos distintos àqueles destinados dos banheiros femininos e aos masculinos, a fim de evitar constrangimentos a pais ou mães com filhos ou filhas especiais. H. Sejam criadas cédulas de identidade oficiais e válidas em todo o território nacional para pessoas portadoras de necessidades especiais. 2. No âmbito da saúde, sejam tomadas as providências necessárias para que a. Na sua formação básica, a classe médica brasileira receba, em especial os médicos pediatras, o mínimo de capacitação necessária para realizarem um diagnóstico responsável do autismo, bem como os médicos atualmente no exercício da profissão recebam a mesma capacitação por meio de eventos de formação continuada. B. Sejam criados centros de diagnóstico do autismo nos hospitais públicos e postos de saúde mantidos pelo poder público estadual. C. Sejam criados centros de tratamentos do autismo mantidos pelo poder público estadual, onde possam estar concentrados todos os atendimentos necessários à recuperação da pessoa portadora de necessidade especial autista. O tratamento envolve a atuação de uma equipe multidisciplinar composta dos seguintes profissionais: psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista, musicoterapeuta, psicopedagogo, nutricionista, todos devidamente especializados em autismo, já que os cursos de graduação não capacitam com profundidades profissionais. D. Os pacientes autistas tenham preferências em filas, independente daquilo a que estas se destinam, bem como preferência de atendimento em hospitais e postos de saúde. E, mediante recursos públicos significativos, sejam fomentadas pesquisas sobre autismo, em especial aquelas destinadas a repercutir em algum modo de cura. F. A rede de saúde pública seja capacitada a realizar exames específicos para a detecção de fatores que exacerbam os sintomas do autismo, tais como alergias alimentares. G. Sejam padronizados no âmbito do SUS todos os medicamentos normalmente utilizados para tratamento do autismo, tais como risperidona, bem como assegurado o devido cumprimento de regra referente ao fornecimento gratuito de medicamentos específicos para autismo aos usuários de baixa renda. H. Sejam criados programas de suporte e atendimento psicológico aos pais e familiares que convivem diretamente com a pessoa portadora de autismo.
E sejam realizadas amplas campanhas de prevenção para tratamento dentário da pessoa autista nos postos de saúde e hospitais da rede pública. J. Sejam capacitados cirurgiões dentistas, bem como garantido o uso de bloco cirúrgico para tratamento dentário rápido e eficiente a pessoas com autismo, quando a intervenção em consultório clínico se mostrar traumática ou inviável. 3. No âmbito da educação e inclusão escolar, sejam tomadas as providências necessárias para que a. Se garanta a presença de um professor na atividade de auxiliar, mediador, facilitador por criança autista em sala de aula de ensino regular, a fim de que este profissional receba toda a formação necessária para trabalhar com tal criança. B. Instituições de ensino e educadores recebam toda a formação necessária para bem receberem e trabalharem com pessoas autistas. C. Sejam incluídos no currículo dos cursos de formação de professores, magistério e de profissionais da área pedagógica, estudos das síndromes e transtornos relacionados às necessidades especiais. D. As escolas estaduais das redes pública e privada sejam preparadas e adaptadas a receberem e trabalharem adequadamente com a pessoa autista inserida no ensino regular. E. A idade mínima para ingresso da criança autista no ensino regular seja antecipada em virtude do sucesso dos atuais métodos terapêuticos disponíveis utilizados em salas de recursos já implementados em algumas instituições escolares, a fim de promover estímulo precoce e propiciar o pleno desenvolvimento do potencial individual de cada autista. F. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo seja incluído no calendário escolar, bem como na respectiva semana sejam promovidos debates e discussões sobre autismo, a fim de diminuir o preconceito e o desconhecimento acerca desse transtorno. G. Sejam promovidas pela Secretaria de Educação e aplicadas pelas escolas durante todo o ano letivo campanhas e ações anti-bullying eficazes e capazes de proteger a pessoa autista da violência, discriminação e preconceito, bem como sejam promovidas campanhas de divulgação do autismo no meio escolar, destinadas ao corpo docente, pais e alunos e sociedade em geral. 4. No âmbito dos incentivos e isenções fiscais, sejam tomadas as providências necessárias para que a atual legislação que promove redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na aquisição de automóvel à pessoa autista, com a finalidade de propiciar e ou facilitar o seu transporte e locomoção, seja estendida de modo de isenção ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. B. Seja assegurado à pessoa autista e a um acompanhante a redução ou mesmo a isenção do valor da passagem de transporte público intermunicipal. Concluindo, pessoal, precisamos de um mundo melhor, de um mundo diferente e precisamos logo. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Marcelo. E nós vamos para uma outra etapa da nossa audiência pública. E, considerando o tempo, o horário, nós vamos fazer a seguinte proposta, porque nós vamos abrir para o plenário, mas depois nós queremos um outro momento que é de suma importância, que é a questão dos encaminhamentos. Muito embora já existam vários encaminhamentos propostos por essa mesa, principalmente através da fala do Marcelo. Mas, então, eu passo de imediato a palavra ao vereador César Augusto, e eu estou fazendo uma proposta que seja de um tempo de 2 a 3 minutos. Então, a palavra ao vereador César Augusto, do município de Erechim, que desde já agradecemos pela sua presença. Alô, alô. Eu quero saudar a mesa diretora, quero fazer uma saudação especial ao Nelson e à Raide da Associação Pandorga de São Leopoldo, e uma saudação especial também ao Carlos, nosso amigo assessor do deputado Socelo. Rapidamente, então, mesmo porque ao meio-dia eu tenho que me deslocar, porque às 7 horas da noite eu tenho uma audiência pública também em Erechim. E, para contribuir, somos favoráveis a todos os levantamentos que foram feitos aqui, o manifesto, o memorando, enfim, que foi lido pela cidadã que me antecedeu. Mas dizer que eu vou falar sobre 3 aspectos básicos. Primeiro, a questão do espaço para a educação de autistas, uma escola, escola complementar para a Associação de Autistas.
Eu acredito que mais de 80% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul têm escolas estaduais desativadas. E nós estamos encontrando dificuldades para a cessão de uso dessas escolas. Uma das propostas que foram encaminhadas diz que não é permitido por lei a cessão de uso de escolas estaduais desativadas para a associação, porque a lei não permite. Então eu digo, muda-se a lei. Vamos facilitar, vamos desburocratizar a cessão de uso dessas escolas para essa escola complementar para autistas. A questão da capacitação e cedência de profissionais do Estado e dos municípios. Nós temos que capacitar mais os nossos profissionais, aqueles interessados da área, né? Capacitar esses profissionais e que eles saiam das coordenadorias de educação e vão para os bancos escolares dar essa educação complementar aos autistas. Capacitar esses profissionais. Existem muitos profissionais que estão interessados, mas falta a capacitação adequada para eles. E isso nós temos que fazer. A Escola Pandorga de São Leopoldo é um belo exemplo de capacitação desses profissionais. E o terceiro assunto, projetos que disponibilizem recursos do Estado para as escolas de autistas. De que forma? Eu não estou falando aqui, daqui um pouco até posso dizer, em aumentar a alíquota, ampliar a alíquota de alguns produtos, como foi dito anteriormente. Mas vamos dizer a nível do Estado, por que não ampliamos a alíquota do fumo e seja disponibilizado parte desses recursos para a FADERGS, para a Fundação, e que seja repassado esses recursos para a escola de autistas. E outra questão a nível federal, os bancos, as instituições financeiras e o governo, o próprio governo federal, todos os meses dizem, né, com a boca cheia que foi os recursos, que os impostos, houve recorde na arrecadação de impostos. Se houve recorde na arrecadação de impostos, então uma parcela desses impostos que sejam destinados para a associação, para as escolas de autistas, tanto para o governo estadual como para o governo municipal. E que a gente possa, de uma forma, fazer com que algumas alterações de alíquotas de produtos que não são necessários, exemplo do fumo, que sejam transferidos para a FADERGS e que possam ser repassados para os municípios, para a Secretaria de Educação, para essas escolas. Obrigado. Passo a palavra de imediato para a deputada Marisa Formo. Em primeiro lugar, eu quero lhe cumprimentar, deputado Alexandre, pela iniciativa, a nossa sempre deputada Cecília, pela sua sensibilidade em torno do tema. Eu quero dizer para vocês que eu fui secretária da Educação em Caxias do Sul, sou de Caxias, e quando secretária, na época, nós criamos uma associação e criamos um espaço de educação especial para os portadores da síndrome. E nós conseguimos um trabalho muito forte com a comunidade na área musical. Foi impressionante o que nós conseguimos de corais, de grupos musicais, de voluntários, de pessoas voluntárias que iam se ocupar durante a semana e todos os dias quase com algum espaço de musicalidade como uma forma de aproximação e de envolvimento afetivo das crianças e dos adolescentes. Mas eu senti um grande problema concreto e que eu quero terminar deixando isso como um desafio. Nós precisamos mexer com as universidades. Eu ouvi a sua exposição sobre a defesa, inclusive, da tese de doutorado, sobre o tema, mas não devia ser a formação de profissionais para a educação especial. Eu trabalhei 25 anos na universidade, na formação de professores para surdos, para cegos, para deficientes com deficiências físicas variadas. Por quê? E também multidisciplinar. Nós precisamos reunir as reitorias para discutir a formação médica, a formação dos enfermeiros, a formação dos fisioterapeutas,
a formação dos professores das várias áreas, não só a pedagógica, só o curso de pedagogia, com as séries iniciais, mas todas as habilitações, porque é preciso ampliar o conceito de formação profissional para o diagnóstico e para o trabalho de desenvolvimento, porque a inclusão se passa pela formação de profissionais. E as universidades que trabalham com dinheiro público têm a obrigação pública de rever a sua formação profissional nessa área. E quero ser parceira para isso, para que a gente avance nessa área. Muito obrigada. Sim, mas tem que trabalhar. Karen Scher, Amparo de Pelotas, com a palavra. Tenha bondade. Eu queria complementar algumas falas assim, né? Eu fiquei triste com algumas e gostaria de complementar outras, tá? Primeiro, assim, ó, legislação a gente já tem, né? Muita legislação. O que falta? Cumprimento da legislação. Me entristeci um pouco com a fala aqui da professora da Secretaria da Educação, né, especial. E acho que a maioria das pessoas aqui me corrijam, né, se eu estiver errado, né, acho que não. Faltam salas de recurso, faltam profissionais habilitados a trabalhar nessas salas de recurso, falta capacitação e falta conhecimento, tá? Conhecimento por parte de toda a equipe pedagógica, principalmente a direção da escola, que a comunidade não é só formada por professores e por alunos, mas também pela direção, pela orientação, por nós, pais, também, né? Falta capacitação, informação, conscientização. E uma coisa muito importante, assim, ó, pessoal, tem dinheiro? Tem. Então, aqui, ó, coloquem, né, o autismo no orçamento. Coloquem o autismo no orçamento. Eu sou de Pelotas. Obrigada. Eu sou de Pelotas, né? Estou representando hoje uma associação de amigos, que tem voluntários, mães, pais de autistas e relacionados com enfoque holístico. E nós estamos passando aqui também, hoje, um abaixo-assinado, pedindo a criação de um centro de atendimentos para os nossos filhos que estão sem atendimento. Inclusão é lei, é obrigatório. A professora sabe, 7.853 é a lei que trata da educação especial, e essa lei me obriga como mãe a matricular o meu filho na escola e pode até me colocar na cadeia se eu não fizer isso. Correto, né? Agora, obriga também o outro lado a cumprir o seu papel. Aceitar a matrícula do meu filho, receber o meu filho e atender bem o meu filho nessa escola. Isso não está acontecendo. Tá? Acontece em raros casos, e a gente sabe disso. E eu falo agora como professora também. Eu sou professora da rede estadual, do estado do Rio Grande do Sul. E o nosso estado, infelizmente, está muito atrás nisso. Está faltando capacitação, e muita capacitação. E aí eu me coloco como mãe agora, né? Por que não trabalhar mais essa parte? Por que não trabalhar mais capacitação? Vamos criar mais leis? Não, não precisa de mais legislação. Basta cumprir a legislação que tem. Basta usar a verba que vem. Vamos usar no autismo também. Coloque o autismo no orçamento. Atenda os nossos filhos. E respeito é bom, eu gosto, os nossos filhos gostam e merecem. Eu gostaria de entregar agora para o deputado, né, Alexandre Lindemeyer. A gente passou, né, e está passando ainda, vai continuar passando, um abaixo-assinado que diz o seguinte, ó. Senhor deputado, com o propósito de implantar na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, um centro de atendimento ao autista, por intermédio do orçamento do Plano Plurianual do Governo do Estadual, PPA 2011, encaminhamos como forma de manifesto os abaixo-assinados em anexo. Outros, sim, esperamos que este centro venha atender os anseios deste segmento e que tenhamos assegurados os atendimentos via Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Estadual de Educação. A gente está pedindo aqui a nível de Pelotas, mas eu queria ampliar isso, né? Vamos pedir isso a nível estadual, né? Porque
está fazendo falta em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, vão integrar em mãos. Aqui nós colhemos, até a presente data, mais ou menos 2.000 assinaturas de mães, pais, amigos, parentes. Né? Falta muita gente, né? Muita gente. Então, quer dizer que isso vai aumentar, isso não vai aumentar. E a maioria das nossas crianças hoje, né, que estão cadastradas na Amparo, não tem atendimento. Atendimento nenhum. Então, nós precisamos urgentemente do centro de atendimentos terapêuticos e pedagógicos com profissionais habilitados a trabalhar para os nossos filhos. Convido Maria de Lourdes Mirapalheta, da Escola Maria Lúcia Luzardi, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu sou professora na Escola Maria Lúcia Luzardi há 9 anos, estou completando 9 anos, e sou muito grata a essa escola pela contribuição humana, né, na minha construção de profissional que eu tenho recebido dessa comunidade. E eu hoje sou uma pessoa mais feliz, mais humana, graças a essa comunidade, a esse trabalho que a gente realiza lá na Escola Maria Lúcia Luzardi. E, por isto, eu dediquei o meu dia de aniversário a essa audiência pública. Então, meu dia de aniversário tinha direito para tirar, estou dedicando para poder participar aqui hoje. Foi a forma que eu encontrei de vir. Mas eu queria dizer, Cecília e deputado Alexandre, agradecendo a oportunidade, dizer assim, frente a essa necessidade de provisão de recursos, se não é possível, através de uma emenda, já assegurar recurso no PPA, que está em construção, para que se efetive, né, desde já, políticas públicas para o autismo no estado do Rio Grande do Sul. Não sei se é possível isto, mas eu acho que já garantindo, através de emenda no PPA, o aporte de recurso para implementação de políticas públicas para o autismo no Rio Grande do Sul. Obrigada. Coloco a palavra à disposição do professor Rudimar Riesgo. Bom dia a todos, eu vou ser bem breve, eu vou tentar trazer uma contribuição bem focada. Eu sou neuropediatra, sou professor da Faculdade de Medicina da URGS. Eu queria falar bem rapidamente que eu sou uma pessoa de origem humilde, estudei em escola pública no 1º grau, no 2º grau, fiz faculdade numa universidade pública, tive consultório durante 20 anos, não tenho nenhum conflito de interesses, porque eu fechei o meu consultório para me dedicar só à vida de professor da URGS. Então, eu estou falando em meu nome. Eu quero dizer para os senhores que a unidade de neuropediatria da URGS forma neuropediatras há 30 anos. E eu até hoje não vi um concurso público voltado para a absorção desses profissionais. Então, a minha proposta é que haja um concurso público para absorver os neuropediatras. E eu quero dizer para os senhores que os meus alunos, eu entrei em 2006 e eu fiz concurso para ser professor durante 14 anos seguidos. Eu fiz 5 concursos, que esse é o meu sonho, é dar aula e trabalhar e devolver o que eu recebi do Estado. Os meus alunos já conhecem autismo no 8º semestre da medicina, e respondendo para a senhora. E o meu departamento tem 44 professores de pediatria, e eu sou o único professor da neuropediatria. Nós atendemos 16 mil crianças por ano, nós temos 18 ambulatórios, e nós temos um ambulatório para crianças autistas. Então, os senhores, eu gostaria que os senhores entendessem o que se passa dentro do hospital também. Nós temos uma demanda dantesca, né? E a minha ideia, eu estive numa audiência pública há pouco, e a demanda, e muito justa, de uma família que queria mais neuropediatras. E daí eu falei para a juíza, faça um concurso. Nós estamos formando eles. E eles voltam para suas cidades de origem e têm suas clínicas privadas bem-sucedidas porque não são absorvidos pelo poder público. Só isso. Convido Olga Caetano, aliás,
representante da Escola Municipal de Autistas, Olga Caetano Dias, de Passo Fundo. Representante, por gentileza, o seu nome. Eu sou a professora Ana Maria. Ao cumprimentar o deputado Alexandre, Passo Fundo cumprimenta as autoridades da mesa e os demais presentes. Eu estou aqui como diretora da Escola Municipal de Autistas, professora Olga Caetano Dias, de Passo Fundo. Essa escola, em parceria com a Associação de Pais e Professores, busca incansadamente o direito do autista. Nós pensamos que era interessante contar aqui um pouquinho, com muita brevidade, um pouquinho da nossa história, dizendo assim: nós não somos radicais e nós nem queremos ser. Nós conhecemos a legislação, estamos aqui diante da representante da SEC, a legislação federal vigente, mas, em relação à inclusão educacional, nós gostaríamos de deixar aqui o nosso parecer. Se a criança está na idade hábil, por que não fazer o experimento? Passo Fundo está fazendo. Nós estamos com 39 alunos, 8 estão incluídos na escola regular. Mas fica o nosso protesto. Está muito difícil. Nossos colegas das escolas regulares não sabem o que fazer. A Secretaria de Educação, até então, agora estamos aí diante de um novo governo e talvez de um novo olhar, não vê a possibilidade de um monitor. A criança autista é inocente, é paciente, tem dificuldade para andar na escola, para se dirigir a um banheiro, para se comportar num recreio. Muitas vezes o professor na sala de aula sabe o que fazer, mas no momento que saiu para fora, a criança está sozinha. Então, o nosso pedido é que o deputado possa interferir junto à Secretaria de Educação, que nos auxilie com o monitor para o autista. Não estamos negando a inclusão. Mas, por um outro lado, eu faço a seguinte pergunta: e o autista que não tem mais a idade compatível com a inclusão? Posso eu, como diretora, chegar diante de um grupo de colegas de uma escola regular e dizer: eu tenho um rapaz, um pré-adolescente de 12 anos, e ele me parece que tem possibilidade de se alfabetizar. Bota ele na tua turma de primeiro ano, que tem os coleguinhas de 6. Eu posso? Não posso, gente. Não posso generalizar assim. Então, nós defendemos com muita veemência a escola especializada. Isso não fecha as portas para a inclusão, mas a escola especializada é a escola para o autista. A escola especializada, que deverá ser de turno integral, que também passa pela SEC, e que deve ter os setores que vão nos dar o apoio para o trabalho pedagógico, o setor da fono, da físio, da psicologia. Então, Passo Fundo também tem recebido o apoio do governo municipal, que mantém a escola, que financia com frequência capacitação para os professores dessa escola, na qual, no momento, estou diretora. Já conseguimos o passe livre, que o colega mencionou. Passo Fundo, o autista tem o passe livre. Mas, certamente, temos que avançar e muito. Passo Fundo certamente apoia todas as demandas propostas aqui e é parceira dessa luta, porque a luta do autismo é nossa. Obrigada pela atenção. Gostaria de convidar a Nores Hipólito a fazer uso da palavra. Bom dia. Se acharem que Nores Hipólito é parente de Cecília Hipólito, é mera coincidência. Nada a ver. Bom, pessoal, é o seguinte, eu sou professora de educação especial há 40 anos, para mais de 40 anos. Trabalhei numa escola especial durante 35 anos. Gostava muito do trabalho. E lá eu aprendi tudo que eu sei até hoje. Os cursos que eu fiz depois que chegou a inclusão, vários e vários cursos que eu fiz, eu não vou dizer que não acrescentaram, acrescentaram.
mas não muito mais do que o meu belo Serenep. Foi lá que eu aprendi tudo que eu sei até hoje. Apenas especializei, dei uma buriladinha só, tá? Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a inclusão caiu assim meio de paraquedas, sabe? Porque lei existe, como vários aqui já falaram. As leis existem, lindas no papel. E elas estão sendo cumpridas, mas muito vagarosamente. Muito. E as leis esquecem que os nossos filhos, os nossos netos crescem. Eu tenho um neto hoje com 11 anos, autista. E eu não entrei na educação especial por causa dele, ao contrário, eu já era da educação especial. Ele veio bem depois. Caiu na família certa, né? E então, eles estão crescendo, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Como muitas aqui falaram também, e quando os pais falecerem? É uma preocupação muito grande. Eu quero pegar alguns ganchinhos assim do pessoal que falou. Deixa eu ver, um gancho aqui que tem que ser incluído na educação superior, tá? Assuntos sobre autismo e tudo mais. Já tem. Já tem. Mas eu, Nores, acho o seguinte, que também, como uma outra pessoa falou, desculpa, eu não lembro quem falou isso, quem falou aquilo, como uma outra pessoa falou o seguinte: eu faria assim, ó, se eu fosse presidente da República, governador ou prefeita, eu faria assim: quem é que quer trabalhar com criança especial? Vem cá. Tu queres, então eu vou fazer com que tu te capacite. Porque tem que ter isso aqui, ó. Porque uma pessoa com capacitação, ela pode também ter o coração. Pode também ter. Não é muito difícil, a gente encontra, tá? Mas é muito mais fácil tu pegar uma pessoa com coração e capacitar do que botar um coração numa pessoa capacitada. Não vai conseguir isso aí. E nesse tempo todo que eu tenho de educação especial, como eu já assisti? Nossa! Sai daí, fica quieto, parece quieto, não sei o quê. Gente, tu tá sabendo que não vai resolver tu fazer isso aí. Vai lá com jeito, vai lá, chega até o aluno. Não é o aluno que tem que chegar a ti, tu tem que chegar lá no aluno. Tem também uma fala em alguns livros assim que não é o aluno que tem que se adaptar à escola. A escola tem que se adaptar ao aluno. Tá? Está no livro, está na lei. E aí, acontece? Muito pouco. Muito pouco. Outra coisa que falaram, nas monitoras, monitores e monitoras. Tá? Eu já li, eu pedi na Secretaria de Educação em Pelotas, eu pedi para ler as atribuições do monitor. Não consta nas atribuições do monitor que ele deva ajudar um professor na sala de aula quando tiver aluno especial. Não consta. Então, ele faz se ele quiser. Se ele tiver boa vontade, ele faz. Senão, ele não é obrigado a levar no banheiro, a trocar fralda, isso, aquilo. Ele não é obrigado. Então, lá em Pelotas, ouvi dizer um dia desses que vão fazer um concurso para cuidador. Tudo bem. Que bom, já é uma iniciativa. Mas até sair o concurso, até isso, até aquilo, meu neto, por exemplo, deverá estar com uns 20 anos. E os de vocês também. Entenderam? Então, é isso aí que atravanca, atrapalha, é essa morosidade. E infelizmente, a maior parte das pessoas, tá? Seja do mundo público ou não, infelizmente, só vão apressar isso quando sentirem aqui. Tu falasse no teu menino, né, que chamaram-se educação, eu também já andei com meu neto no ônibus, que eu moro num bairro, né, e eu andando de ele adora um ônibus. Então, quando ele gosta de uma coisa, ele faz uhul, grita no ônibus, né? E uma senhora pertinho de nós, que horror, que falta de educação. Eu nem bola dou, porque ela não está entendendo. O povo não sabe o que é isso, gente. A gente não pode culpar também. Talvez seja culpa nossa, inclusive.
Nós é que temos que divulgar, nós é que temos que chamar o pessoal para nos ajudar. De repente, nós somos culpados também, né? A gente não tem na própria família pessoas que condenam a maneira como a gente conduz o nosso autista? Dentro da nossa família nós não temos isso? Ali juntinho, o que nós vamos deixar para os de fora? Então, cabe a nós fazermos isso aí. Obrigada. Agradecemos a Nores. Eu convido a Elisiane Esmalte, Gota d'Água, de Bento Gonçalves. Fique à vontade. Bom dia. Tudo que foi dito aqui, eu faço minha as palavras de todas essas pessoas que vieram se manifestar. É bonito no papel, a gente sabe, mas a inclusão é difícil, né? E o que acontece com essas crianças que não são inclusas? Com os autistas graves, com aqueles mais difíceis, que ninguém aceita. Eles vão parar em instituições, em associações como a que eu trabalho, a Associação Gota d'Água. Só que essas associações que são formadas, na sua grande maioria por pais que não tiveram um atendimento adequado para os seus filhos, elas não têm um apoio público efetivo, né? Para conseguir qualquer coisa é muita batalha, é muito trabalho, é bater de porta em porta, né? Não tem que ter um olhar também para essas entidades. Elas não são escola, mas na sua maioria é que fazem o trabalho efetivo com o autista. Eu acho que todas as associações que estão aqui vão concordar comigo. Para te fazer qualquer coisa para uma dessas crianças, você tem que correr muito e batalhar muito. As políticas existem, mas não são cumpridas. O apoio não tem que ser só com o autista. Tem que ser com a família, tem que ser com o pai, com a mãe. Muitas vezes o pai ou a mãe, eles não podem trabalhar, porque eles têm que deixar esse tempo deles, eles usam todo com a criança. Eu tenho certeza que a maioria das mães de autistas que estão aqui não podem trabalhar, não têm uma vida social, elas não têm um tempo para elas, que elas também precisam. E as pessoas que trabalham com o autista também precisam ser cuidadas, né? Cuidador. Eles também precisam desse apoio. Muitas vezes a gente quer se qualificar, sim, mas não tem. São poucas as qualificações. A Pandorga é uma das nossas apoiadoras, é onde a gente quase sempre vai buscar o apoio. E, às vezes, quando tem, é longe, é caro, o custo é elevado e as entidades não conseguem participar. Por exemplo, hoje, para a gente estar aqui, até ontem, às 5 horas da tarde, eu tinha o transporte da Secretaria de Educação. Mas, às 5 horas da tarde, eles me ligaram que só tinha um carro, mas nós estávamos em 13 pessoas para vir. Para uma criança ter um atendimento odontológico, nós, da Associação Gota d'Água, chegamos a ter que ir atrás do Ministério Público, de quando a criança é de menor, ir para o Conselho Tutelar. A gente vai junto, acompanha, fica em cima, porque não funciona, né? O nosso amigo secretário lá ficou emocionado com as mães que falaram: se cada uma das mães estivessem aqui, falassem um pouquinho, isso aqui ia alagar. Porque, sabe, a vivência é muito grande. Então, assim, eu quero pedir para que olhem também para essas entidades, que elas não são governamentais, mas que fazem um trabalho fantástico com as crianças. Obrigada. Eu, considerando que não há mais inscritos, eu trago a palavra de novo para a mesa, fica à disposição para algumas considerações e imediatamente após, então, por gentileza, imediatamente após nós vamos encaminhar, tá? Vamos dar encaminhamento. Tem uma senhora lá no fundo que... Então, tenha bondade. Meu nome é Rosa Maria, sou mãe do Pablo, tenho 21 anos. É a respeito do passe livre em Porto Alegre. Tá? Os autistas não têm direito ao passe livre, a não ser que tenha deficiência mental. Então, o atestado tem que sair autismo com deficiência mental. Por incrível que pareça, tá? Não é aceito se não tiver esse... Exatamente. Que absurdo. O meu filho, para ter esse passe livre, a neurologista teve que pôr que ele tinha deficiência mental junto com o autismo.
Tá? Então, era só isso aí que eu queria falar. Obrigado. Tenha bondade. Tem microfone. Eu vou ser breve também, mas gostaria, assim, primeiro, parabenizá-lo por essa iniciativa. Realmente é muito importante. Eu sou professora na URGS também, trabalho diretamente aqui com o professor Rudimar, no nosso grupo multidisciplinar de estudo do autismo, e tenho um núcleo de pesquisa onde nós estamos com vários alunos agora de pós-graduação. Precisamos fomento. Nossa necessidade hoje é como nós podemos melhorar a pesquisa no mundo. Nós temos, aqui estão 2 dos meus alunos, Vitória e Tamara, doutorandos no tema. Com os 2 estaremos dia 20 em Cuba, no Centro Internacional de Restauração Neurológica, com eles, em parceria para estudo do autismo. Em outras unidades também, fora do país, em outros locais, além de Cuba, Canadá. Vitório recentemente voltou do Canadá com novas ferramentas de estudo para que nós possamos melhorar mais. Entretanto, nós precisamos editais no tema autismo. Faço aqui um apelo para a FAPERGS lançar edital no tema autismo. É isso que nós precisamos, recurso financeiro. É importante um núcleo multidisciplinar para inserção social, para preparo, mas é importante também verba para um grupo multidisciplinar de pesquisa, para antecipar, para encontrarmos marcadores clínicos que possam antecipar um diagnóstico, para encontrarmos pontos onde nos digam qual é a etiologia do autismo. Nós não sabemos e precisamos descobrir. Nós precisamos descobrir como atenuar sintomas. Não existe um medicamento para autismo. Existe para sintomas, transtornos associados. Como é que nós podemos melhorar a interação social? Temos agora um projeto com música também, que nós queremos inserir, só que falta recurso. Então, nosso apelo é esse. É recurso para pesquisa. Dentro da URGS, nós somos vários profissionais integrados e nos sentimos, às vezes, amarrados por falta de recurso. Então, por favor, editais no tema autismo, e especialmente no nosso estado, além de outros. Obrigada. Então, tenha bondade. Só por gentileza, se identificando. Nome. Sou a Paula, sou mãe de João Gabriel, quase 4 anos, autista. Faço movimento do Movimento Autismo e Vida. O que eu venho falar é sobre a questão da educação infantil e inclusão, referente ao município. Pois, como muitas mães que têm filhos nessa faixa etária, de 3 anos aos 5 anos, que é a idade que o município atende, a gente se depara com a questão das vagas. Eu sei que são muitas crianças, o município talvez não dê conta de todas essas crianças que precisam ser incluídas. Mas quando uma mãe tem o diagnóstico, quando tem lá, em torno do abril, maio, e aí ela escuta que o filho dela precisa fazer inclusão, ele precisa ir para a escola, porque ali ele já vai estar tendo estimulação precoce, e a gente vai procurar vaga quando as mães não têm condições de pagar uma escola infantil particular. A gente vai atrás da vaga no município e sabe o que a gente escuta? Querida, infelizmente as inscrições já foram em outubro do ano anterior. E aí agora te espera para outubro desse ano, para em março do outro ano teu filho poder ser matriculado. 1 ano de espera, gente. Meu filho ainda não está incluso nem em escola particular, que eu já tentei, isso são outras questões. Mas no município, que está super bem preparado, e eu acho que pode ficar cada vez melhor, a questão do tempo de matrícula das crianças pequenas, isso prejudica a estimulação precoce que é feita na escola através da socialização das nossas crianças. Eu acho que é isso. Obrigada. Eu coloco a palavra à disposição, a começar pela minha esquerda. Não, desculpe. Fique à vontade. Perdoe. Obrigado. Fique à vontade. O meu nome é Nelson Kirst.
Eu sou colaborador voluntário da Pandorga de São Leopoldo. A Pandorga atende crianças, jovens adultos autistas graves. É uma ONG. E tem também um setor de formação. Eu coordeno esse setor de formação. Nós temos realizado nos últimos anos 10 seminários sobre autismo grave em 10 cidades diferentes do Rio Grande do Sul. Nós reunimos nesse seminário ao redor de 1.000 pessoas, mais ou menos. E também realizamos um curso de 200 horas sobre autismo grave, em parceria com a Faculdades Este. Nos últimos seminários que fizemos, nós vimos como está candente a questão da inclusão na escola regular. Então, por isso, nós procuramos docentes capacitados e vamos iniciar agora em julho um curso de 200 horas com a Faculdades Este, que é um curso de capacitação em autismo, inclusão social e escolar. Eu queria colocar isso aqui, divulgar, porque vai ser uma oportunidade rara. Nós vamos trazer docentes do mais alto gabarito, de Minas, de São Paulo, de Pernambuco, e vai estar focado, sobretudo, em práticas pedagógicas. Vai ter também o necessário de teoria do autismo e assim por diante, mas práticas pedagógicas vai ser o acento. Se vocês quiserem saber mais, hoje ou amanhã devem entrar no nosso site, a divulgação desse curso. O nosso site é www.pandorgaautismo, pandorgaautismo.org. Se me cederem os e-mails dos presentes aqui, eu poderei depois divulgar por e-mail lá ainda também. Obrigado. Então, coloco a palavra à disposição, a começar pela minha esquerda. Por gentileza, telefone, o microfone. Você quer começar primeiro? Bom, tem várias questões que surgiram aqui, mas uma questão que surgiu é a questão de recursos, né? Então, eu gostaria de noticiar para quem não teve conhecimento, mas poder falar do projeto de lei número 61/2011, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia, aqui nesta casa, agora ainda no mês de abril. É um projeto que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades no estado do Rio Grande do Sul. Enfim, foi criado esse projeto de lei para a criação do fundo, justamente para isso, para que se tenha recursos para poder, né, se dedicar a recursos, enfim, para políticas públicas nas áreas da pessoa com deficiência, das altas habilidades. Vai ser recursos que vão ser gerenciados pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o COEPED, enfim. Então, esse é o Rio Grande do Sul é pioneiro na criação de um fundo estadual para esse fim. Então, eu acho que agora resta claro que ainda precisa ser sancionado pelo governador do estado, precisa, mas, enfim, em breve, provavelmente, né, após a aprovação, o sancionamento do fundo, nós teremos aí, com o gerenciamento do COEPED, com a parceria da FADERS, a abertura de editais, né, específicos, né, para poder reverter fundos, recursos nessa área, na área do autismo e nas demais áreas da pessoa com deficiência e altas habilidades no nosso estado. Então, essa uma notícia boa, enfim, né, de um avanço significativo do marco para o estado do Rio Grande do Sul. Outra questão que surgiu aqui, né, é a questão dos dentistas, né, de atendimento odontológico, né. É importante dizer aqui para esse grupo que a FADERS vem desenvolvendo, né, ao longo dos últimos anos, cursos de capacitação para profissionais dentistas e profissionais auxiliares do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos indo agora, esse ano, vamos para a 11ª edição de cursos de formação específica na área do público, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno
transtornos globais do desenvolvimento. Então, nós temos um gabinete odontológico que tem 6 equipos, nós temos aulas teóricas, né, para profissionais dentistas e auxiliares nessa temática, temos disciplina específica, né, sobre a questão do manejo no consultório odontológico de pacientes com transtorno do espectro autista, mas o que nós já identificamos é a questão do monitoramento desses profissionais. Nós tivemos agora, estamos indo para a 11ª turma, uma média de 30 alunos por turma, né, mas nós já identificamos como dificuldade que, bom, os profissionais retornam para os seus municípios, para as suas redes, e em alguns locais não tem um apoio, enfim, daquela região para poder dar conta desse atendimento. Mas existem já, né, muitos profissionais capacitados nessa área, enfim, e, logicamente, a gente tem que fomentar ainda mais, né, ações desse tipo e monitorar mais a questão dessa capacitação, na questão da atuação dessas capacitações, enfim, né? Outra questão que eu acho importante dizer é que no início dessa gestão tanto da FADERS quanto da Secretaria de Educação, já teve uma aproximação, né, entre a Secretaria de Educação do Estado com a FADERS e se instituiu, né, um grupo de trabalho que vai trabalhar em parceria entre a Secretaria de Educação e a FADERS, né, para poder tratar de questões vinculadas a essa temática da pessoa com deficiência e altas habilidades. E na palavra, e eu não vou lembrar aqui a data, enfim, né, mas o secretário de Educação do Estado, em conversa com o presidente da FADERS, nos trouxe a questão de que ele tem, no governo dele, como meta que todas as escolas do Estado venham a ter salas de recursos multifuncionais com atendimento educacional especializado. Então, eu acho que isso é uma questão importante de se trazer aqui, né? Nós ainda, pelo até o relato da colega representante aqui da Secretaria de Educação, a gente se assusta com um número tão pequeno de salas de recursos multifuncionais, né? Com uma demanda tão grande nessa área, mas, né, se entende como, e o secretário de Educação manifestou isso, né, se entende a necessidade, né, digamos, o empenho dessa secretaria na presença, na fala do secretário de Educação e, durante a gestão, fazer com que todas as escolas tenham sala de recursos multifuncional, né? Uma outra questão que eu acho que é importante trazer aqui para esse debate, para tentar avançar nisso, é a questão da formação continuada de profissionais, né? Nós, na FADERS, nós somos parceiros nisso, e eu acho que nós podemos aproveitar aqui esse momento e criar aqui um acordo de que, tanto no PPA da FADERS quanto no PPA da Secretaria de Educação, a gente poder ter aí, quem sabe, para o próximo ano, a constituição aí de um curso de formação na área do transtorno do espectro autista, e aí poder apontar essa formação em todos os planejamentos aqui, fazer um trabalho em parceria, né, enfim, para poder multiplicar esse saber, para poder garantir, enfim, que a gente consiga avançar. Eu pergunto se mais alguém da mesa, componente da mesa, gostaria de usar a palavra. Tá. Passa ali, depois passa. Só para complementar, então, eu agradeço até a colaboração da colega da FADERS ali, né? E talvez eu não tenha sido muito clara no começo da minha fala, né? O que eu trouxe aqui é um diagnóstico do que existe hoje no Estado. Não é o que nós queremos manter. Nós queremos, claro, que melhorar, ampliar esse atendimento
na medida que a gente for construindo essas políticas em parceria com várias instituições. Inclusive, o que a Marisa Fórmulo falou aqui, eu acho que é muito importante a questão da formação de professores, também na sua formação inicial. A gente sabe que alguns casos, né, algumas universidades já conseguiram contemplar em seus currículos algumas disciplinas específicas para o entendimento de algumas questões relacionadas à deficiência, a autismo e altas habilidades, mas nem todas. E a gente, enquanto poder público que lida com redes, né, de ensino, temos que trabalhar, então, com a formação continuada. Isso é importante e está nas nossas metas, né, de proporcionar aos professores da rede estadual do Rio Grande do Sul uma formação ampla e contínua, que dê conta de suprir essa necessidade que existe hoje nas escolas. Obrigada. Coloco a palavra à disposição Cecília Hipólito. Estou com pouca prática. É sobre o plano plurianual, só para colocar um esclarecimento. Nós estamos trabalhando ainda esse ano com o plano plurianual que foi construído na gestão anterior, certo? Então, o plano plurianual ele